Olá pessoal, muito boa noite. Estamos de volta com uma das lives que eu mais gosto de fazer. É de falar de um grande ocultista do século XIX, que é o Eliphas Levi. E estamos quase terminando o estudo. Eu, Gabriel Wendel, hoje é só nós dois, mas no último capítulo que a gente vai encerrar será com o Diego Franzen e o Leonardo Artois. Hoje a gente vai falar da carta da estrela e da lua. A gente fala da carta porque a gente vai falar do capítulo 17 e do capítulo 18 do Dogma e Ritual de Alta Magia. Quanto do dogma, o dogma é a construção social, a gente sempre vai falar sobre isso, é o simbolismo social, é tudo que envolve o material, e o ritual é aquilo que a gente traz muito antes por trás para a manifestação. É um estudo muito interessante, muito abrangente. A gente não está representando nenhuma ordem, a gente não está representando ninguém. As únicas pessoas que a gente representa é nós mesmos e as nossas curiosidades com os estudos sobre hermetismo e tudo mais. Vou convidar o Gabriel aqui, já que era para ter chamado ele já, né? Peraí. Convida aí, Gabriel. Não tô conseguindo te convidar. Uma bênção. Não tá aparecendo. Eu empolguei, gente. Vê se conseguiu aí. Oi? Olá, querido, tudo bem? Tudo. Tá conseguindo ouvir bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também, querido? Show. Então tá bom. Vamos lá. Hoje eu até empolguei, Gabriel. Comecei a falar aqui de que a gente ia falar e blá blá blá. Quase encerrou já. Exatamente, por aí. Mais um pouquinho passou. Seja muito bem-vindo, meu querido. Se apresente, né? Para quem não conhece, para quem estiver chegando agora, que a gente vai deixar a live salva aqui e no seu canal no YouTube. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer muitas pessoas que estão dando feedback legal das lives que a gente está fazendo, né? Não só a gente, eu percebo que tem crescido muito essa questão do estudo da magia, do estudo do Eliphas Levi, das obras, que geralmente era assuntos muito superficiais, e hoje em dia a gente já vê que tem pessoas realmente já se debruçando aos estudos, querendo conhecer mais. Isso é muito bacana. E imagine só, hoje a gente tem essa ferramenta que é a internet, YouTube, tudo isso para poder compartilhar o conhecimento, né? Então, meu nome é Gabriel Wendel, eu tenho um projeto no YouTube desde 2013, não lembro de cabeça, mas o objetivo é esse, justamente partilhar um pouco da minha pesquisa. Não significa nada que é verdade. Essa live também não significa que a gente está encerrando qualquer ensinamento. Aliás, a gente não está nem arranhando, porque Eliphas Levi é de um calibre que dificilmente alguém vai encerrar todos os seus estudos. Até hoje o pessoal pesquisa, repesquisa, descobre, e a gente está buscando tratar um pouco de praticamente capítulo a capítulo, devagarzinho, dando nossas experiências, impressões. E eu acho que isso que é muito válido, pessoal. A pessoa que acompanha vários canais ou pessoas falando sobre Eliphas Levi tem posicionamento diferente, tem interpretações diferentes. A gente já comentou aqui que um livro de iniciação legítima, um livro de iniciação não, um livro de magia, de ocultismo, se você lê ele em diferentes fases da vida, é outro livro que você está lendo. Porque é outra pessoa que também está lendo. Você não é mais aquela pessoa que estava lendo anteriormente. Então isso é muito comum hoje mesmo. Eu só tive tempo de reler alguns pedacinhos ainda há pouco, e tu pega outras coisas que na hora tu não tinha pegado. Pô, que sacado. Porque há esse amadurecimento espiritual, intelectual. Então isso é muito bacana nesses livros de ocultismo, né? Tu já teve essa experiência? O conheça-te a ti mesmo, né? Porque no começo, a gente, principalmente que a gente que é curioso, a gente já vai ali ler, vamos aprender a fazer magia, já pega uma vela, já pega um negócio, e a gente depois que a gente vai estudando, a gente não vê que é só simbolismo, não é sobre isso. É como é construído isso socialmente. É igual quando eu comecei a falar
que o dogma é sobre essa construção social e o ritual é o que transcende isso tudo e faz materializar quando a gente compreende. São só apenas símbolos, são arquétipos como são representados. Vim inspirada. Não, e isso é muito importante, que uma vez um conhecido meu, né, um colega, que hoje é amigo, ele perguntou sobre essa questão de usar vela, porque ele era de uma família cristão, e estava começando o ocultismo e tal, e a gente sabe, né, que a gente adora adereços. A verdade é essa. Quanto mais adereços, melhor, exatamente. Então ele ficava muito preocupado. Poxa, ensina questão de incenso, de vela, não sei, não me sinto bem. Então o que eu estava explicando para ele é que a vela nada mais é do que uma ferramenta. Sim. A vela pode servir para iluminar, literalmente, faltou luz e vai iluminar. Como a vela pode servir para um sentido ritualístico. A preocupação dele era se ele acender vela dentro de casa e atrair alguma coisa ruim. E esse ponto fundamental da magia que a gente está tratando aqui desde o início, vocês têm que pegar, porque a magia ela só funciona com a intenção, com a vontade. Ou seja, se você ligou uma vela ali, acendeu, com a intenção, com a vontade simplesmente de iluminar porque faltou luz, ok. Agora, se você já acende essa lanterna com a superstição, que inclusive é um dos temas que Eliphas Levi aborda, já não é tão ok assim. Porque a sua intenção, sua vontade, sua superstição já transformou aquela vela num signo, num símbolo que vai desencadear o que a gente chama de luz astral, atraindo coisas, seja o que for. E se você acender essa mesma vela para um sentido ritualístico, porque você enxerga ali um pequeno símbolo de uma iluminação, de uma tradição, isso também te beneficia para você conseguir fazer seus experimentos, fazer sua ritualística, seu ritual. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que entender que cada ensino sobre vela, sobre símbolos, sobre arquétipos, é de acordo com o sistema. Mas isso é uma criação mental para, muitas das vezes, alienar pessoas, fechar a própria identidade. Mas para construir aquele sistema, a gente precisa de indivíduos, cada sistema que a gente monta. Nós aqui, no caso, a gente não tem interesse de nada, gente. A gente estuda algo e traz para você sem interesse algum de te aprisionar ou te moldar. Aqui ninguém quer moldar ninguém. E como eu tinha falado, nós não representamos nenhuma ordem, nada. Nós representamos a Marina e o Gabriel e quem estiver nessa roda com a gente de estudos. É sobre estudos nossos que são muito válidos e faz diferença na nossa vida. E é isso que a gente está repassando. Né, Gabriel? Exatamente. E essa importância de compreender o simbolismo das coisas, de ter essa compreensão, ela é fantástica. A gente pode citar exemplos na prática para o pessoal que está assistindo live. Por que o fogo ele é tão importante, a vela, como a gente estava citando? Se você reparar, quando você... Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? O pessoal mais atual aí. Mas antigamente tinha esse costume de fazer fogueira na rua. E, cara, era certo, você faz a fogueira na rua, começa a sentar um monte de gente, começa a contar história. Então, a chama, ela te propicia esse sentimento de sabedoria, de tradição. Então, é instantâneo. Quando você está fazendo um ritual, você está fazendo ali, no seu caso, o pessoal que usa Sanctum, acende a vela com aquela penumbra, você sente esse peso de tradição, você sente que esse é um momento de reverência, de uma sabedoria. Então, exato. Então, é esse aspecto que os místicos e os adeptos, por conhecer a chave do simbolismo das coisas, conseguem manipular a psique e mudar seu estado espiritual conforme os símbolos. E assim funciona também com incenso, por exemplo. Então, por que incenso, você acende o incenso? Um fator mínimo que a gente pode citar aqui. Você começa a sentir um cheiro bom, um cheiro gostoso, é óbvio que se acalma. É óbvio que isso te ajuda. Então, quando você está fazendo meditação, estudos e pretende, né, subir a sua consciência, vamos dizer assim, o passo para a gente é diminuir essa questão material, que são os sentidos. O tato, a visão, a audição. Então, quando você vai meditar, você bota uma música calma,
você está relaxado, você sente o cheiro bom do incenso, então o que tu está fazendo? Tu está manipulando esse aspecto material do seu corpo. E aí facilitando você a ascender a outros estados de consciência. Exatamente. Nesse capítulo a gente vai falar de astrologia. Tem até uma parte aqui que eu vou ler para a gente começar a entrar na cartinha da estrela, representado por uma mulher. E agora... Hã? Esse é o Rider daí é de Rider. Esse é o Marcelo. Eu tenho do Crowley, tá por aqui, mas eu acho que não vai ser muito legal. Ele inventa algumas coisas. Ele inventa. Não, mas é bom para as pessoas conhecerem isso, sabe? A astrologia é tão antiga e até mais antiga do que a astronomia. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Você tem aquele aplicativo Stawak? Não. Não? Stawak? Não sei nem o que é isso. Não, então hoje você vai baixar. É de você coloca... meditação? Não, é de você ver a estrela, você vê o céu. Mentira! Não! Nossa, não, Gabriel, eu vou te mandar. Você coloca assim, aí você vê qual constelação que tá, os signos, tudo. Caô. Ele deve estar inventando isso aí, você acreditando. Vou te mandar e você vai baixar. Maçonaria em peso 1, amigo. Deixa eu só... Ó, do que a astronomia. É porque muita gente pensa assim que a astrologia é algo religioso. Não, isso é ciência, né? E todos os sábios da antiguidade lhe deram mais inteira confiança. Ora, não devemos condenar e rejeitar levianamente o que chega rodeado, sustentado por tão imponentes autoridades. Longas e pacientes observações, comparações, experiências, e por aí vai. E às vezes a gente se fecha, nós, com tanta informação, paramos de entender, de compreender e de abrir as portas para a gente entender o que realmente está dentro da gente. Quantas pessoas fecham a nossa intuição, querem fechar nosso conhecimento por uma crença? E às vezes você nem se liga nisso. Não, hoje mesmo, hoje eu fui muito atacada. Cara, mas hoje foi tenso. Não, tá fácil não. Desenha aí um pentagrama no chão, um círculo, fica aí dentro. Eu tô quase fazendo isso, Gabriel. Eu tô precisando, viu? Eu conversei hoje e tal. Por quê? Porque as pessoas faz o pentagrama assim... menor. Não vou dar detalhe na live, mas eu acho que é recomendado. É sério, porque assim, tipo, as pessoas alimentam tantas crenças e tudo mais, e elas acabam se moldando, esquecendo que ela existe bem antes de você chegar ao Monte Dei como profeta sobre as nações. As pessoas querem falar tanto sobre Bíblia e elas não entendem nem de onde surgiu. Não entendem que isso aqui está lá. Não entendem que isso aqui é ela ilustrada. E às vezes literalmente. Sabe? Então, assim, são tantas crenças populistas. Então, quando Eliphas Levi, ele vem com aquela... Eu nunca vou esquecer, é um dos vídeos mais assistidos que eu tenho no YouTube. E até aqui também, como eu falo da minha experiência. Porque a gente está num século que é do cristianismo e a gente vive também de acordo com os moldes, né? O Estado não é laico nem nada. E a gente vive muitas das vezes dentro desses moldes do sistema. E quando eu conheci Eliphas Levi, eu estava buscando o Criador de todas as coisas, Jesus, que até então eu só conhecia como era da igreja. E eu encontrei Jesus dentro de Eliphas Levi. Eu não encontrei outra pessoa. Porque a gente enxerga aquilo que está dentro da gente. É simples assim. E se as pessoas... Não, pode terminar. Pode falar. Mas era aquilo que ressoava que eu estava buscando, mas pode falar. A cabeça do Gabriel. Essas duas coisas muito importantes que você comentou, que é a questão de ataque, e é muito legal a gente tratar isso aqui, porque existem pessoas também nesse cenário. A gente já tratou em vídeos anteriores, inclusive que Eliphas Levi, que ele fala sobre essa cadeia de intenções, superstições, e a gente está rodeado por essas coisas. A gente não sabe o que as pessoas esperam da gente, pensam sobre a gente, falam sobre a gente, esperam da gente, e se isso é capaz de interferir na gente. Então, tudo isso é uma cadeia, tá?
energética, feita de intenções, que podem sim, de uma forma ou outra, afetar as pessoas. Eu cito como exemplo a minha própria esposa. Eu falo com ela que ela tem a alma que cura, né? Uma brincadeira. Por quê? Ela costuma ouvir muitas pessoas. As pessoas veem nela para se desabafar de Ela é de qual problemas, tal, signo? que não sei o quê. Foi touro. Aham. Adoro cozinhar. E eu adoro comer, então deu tudo certo. Tá tudo certo. É porque ela é Então, o que meiga, acontece? mas ao mesmo tempo Isso. ela é muito centrada. Muito. E ela puxa isso. E chega alguns períodos que ela fala, pô, tô cansada, que não sei o quê. Mas ela não percebe que, às vezes, essa corrente de energia que a pessoa desabafando para ela, contando para ela, exatamente. Então, você acaba atraindo, é a harmonização das coisas. E isso que eu estou dizendo é intencional, que ela, de fato, ela escuta e acaba, consequentemente, absorvendo. Porém, isso também pode acontecer de forma intencional, que você nem sabe. Que é famoso que os outros falam, o pessoal está de olho grande, de inveja, tá não sei o quê. Porque existem, de fato, correntes que podem estar sendo lançadas contra você. E se essa corrente achar alguma brecha de harmonização, pronto. A tendência é nivelar para a mesma energia. E aí se sente pesado, se sente nesse tipo. A gente chega em locais, a gente que é adepto místico já sente um local diferente. Vocês mesmo, a pessoa não precisa nem ser mística nem nada. Você faça uma experiência quando pessoas estão fazendo piadas pesadas, do humor negro, vamos dizer assim, ou contando coisas pesadas, você sente essas coisas. Se você for muito sensitivo, parar para pensar, em olhar para si próprio, você vê que essas coisas vão tentar achar brecha em você. Então, não tem para onde correr. A questão é você conhecer a si próprio e tentar se blindar dessa forma. Tudo que a gente estuda aqui, vai estudar em qualquer lugar, igreja, que seja, é para autoconhecimento. É para você se tornar resiliente. É para você se conhecer, se adaptar, mas não ser contaminado e também não ser manuseado. A vida é uma escola, como você não vai permanecer aqui na Terra, as outras coisas também tudo vão. E quando a gente fala da carta da estrela, fala do capítulo, a gente vai falar sobre esperança, que a gente também está buscando isso o tempo inteiro. A gente vai falar sobre estar centrado, a gente vai estar falando como que a gente vai ter equilíbrio se a gente não é... Seguido, quando a gente vai falar de lua, a gente está falando de 70% do que rege o nosso corpo, que é a lua, a água. Então, são duas cartas, né? 2 capítulos que a gente vai tratar muito de perto, o autoconhecimento, a intuição e a nossa emoção. Na verdade, é uma tríade muito importante, essas sequências dos arcanos, né? Que vem a estrela, a lua e o sol. Então, vale lembrar que Eliphas Levi ele vai tratar o dogma e ritual por arcanos, né? E o último que a gente tratou foi a torre. Foi. Certo? 16. Foi. A torre, ela vai mostrar essa fase da vida, essa fase do iniciado, onde algo se destrói. E quando você está nessa fase de desmoronei, tudo que eu construí caiu, a minha empreitada não deu certo, vem a próxima carta, que é a carta da esperança, a carta da estrela. Então isso é muito importante, essa jornada do arcano que vai retratar a fase da sua própria vida, é inevitável. Então chega um momento que você vai estar destruído, vai chegar um momento que você está todo lascado, vai chegar um momento que seus projetos não estão andando, o iniciado ele tem que estar ciente. Que é o famoso choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã, quem é que aparece primeiro? A estrela, amanhã. A estrela, ela é diferente da lua. A lua, ela é iluminada. A estrela tem iluminação própria. Por isso que é uma esperança. É o fagulho. É aquilo que ali, a partir de diante, vai começar a florescer. É uma iluminação própria desse renascimento da torre que acabou de ser destruída. Ficou bonito, hein? Que são... a gente sempre... tanto que isso aqui eu estou observando hoje, a gente estuda. São 7 estrelas, e estrela tem 7 letras.
Termina com 7 o 17. É isso aí. Não é por acaso, com certeza. De jeito nenhum. A gente está vendo aqui o jarro. Sabe aquele joguinho de 7 erros? O tarô é isso o tempo inteiro. Cada coisinha aí não é colocado por acaso. Já o de Marcélia só vem 5 estrelas. E não fala direito o jeito. O jarro, a água já não corre da mesma cor. Ela já tem outro significado. E se a gente for pensar o que Eliphas Levi queria falar mais, os sinais desses caracteres foram o trabalho de toda a vida de Paracelso. As figuras dos seus talismãs são resultado das suas investigações, mas ele não deu a chave disso. E o alfabeto cabalístico, astral, com a correspondência, ainda resta fazer a ciência e escritura mágica. A gente está falando de uma forma bem clara, bem simples, para todo mundo entender, descomplicando um pouco do que é Eliphas Levi. Né? Sim, exatamente. Para a gente retornar um pouco, quase que cai. Para a gente retornar um pouco sobre o símbolo da esperança, da estrela, a gente vai olhar alguns padrões ali que vai refletir no que o Eliphas Levi está querendo dizer. Primeiro, a esperança, que é o mais óbvio, né? Então, dessa jornada que o Eliphas Levi está dizendo. O Eliphas Levi ele vai tratar ali logo estrela, a astrologia, que a gente ainda vai entrar um pouquinho a fundo. Lembre-se que a estrela ela tem uma iluminação própria. Existe uma mulher nua ali. Então, geralmente, o signo, quando tem uma pessoa nua, significa liberdade. Então, está buscando uma certa liberdade, um certo conhecimento. Está disposto a isso. Geralmente, as cartas têm um rio, que ali vai logo simbolizar o rio, geralmente simboliza a vida, né? A jornada, é o fluxo, certo? Perfeito, já me ajudou bastante para lembrar. E os 2 jarros, né? Que é sempre que vai ter esse padrão nas cartas, geralmente, tá, pessoal? Que é o equilíbrio. Geralmente está remetendo ao equilíbrio. Tanto que a outra carta, cada uma é de uma cor. Então, justamente para diferenciar. Tanto que lá na Lua vai ter o cachorro e o lobo. Mas, novamente, o equilíbrio. Então, as cartas sempre vai falar dessa lei fundamental que todo iniciado deve conhecer, que é da polaridade, a lei do equilíbrio. Falar de creio na vida eterna. Tal é o último artigo do símbolo dos cristãos. E este artigo é, por isso só, uma inteira profissão de fé. E isso está no capítulo 17 do ritual. Exatamente. Pode continuar. Os antigos comprando a calma e a tranquila imensidade do céu, todo esmaltado de imagens e luzes, com agitações, trevas deste mundo, julgaram achar nesse belo livro de letras o ouro. De ouro, a última palavra do enigma dos destinos. Eles traçaram, pela imaginação, linhas de correspondência entre estes pontos brilhantes da escritura divina e dizem as primeiras constelações observadas pelos pastores da Caldeia. Foram também os primeiros caracteres da escritura cabalística. Para quem não conhece o que é cabala, estuda. Aqui, ó, isso aqui é uma árvore da cabala, cabalística. E aqui tudo bem explicadinho aí. Hã? Tudo bem explicadinho aí, tudo bem anotado. Explicadinho, tem tudo sem pensar. Eu estou com a cartolina ali para me desenhar outra. Isso relaxa também. Eu acho que quando a gente está muito tenso, é falta disso. É falta disso, só isso. A cabalista Gafarel, né? Que já citamos mais de uma vez, fez um manifesto, um planisfério, do qual todas as constelações formam letras hebraicas. Mas confessamos que a configuração nos aparece muitas vezes arbitrária. E aí a gente continua aqui. Nossa, eu vi aqui a constelação de Órion, não dá para mostrar para o pessoal, mas você vai baixar o aplicativo. Você vai ver. Você vai ver lá. É um anime, é tudo que a gente precisa ver. Então, aqui, ó. Olha, as pessoas não entendem que o céu está se explicando o tempo inteiro. E tudo que a gente está estudando aqui, o que é o ocultismo? É a busca pelo saber do ser, é pelo ser. Mais nada, gente.
As pessoas, elas começam a misturar suas vaidades dentro da magia e se perdem. Porque, assim, quando a gente se conhece, a gente começa a adquirir muito poder. Mas a gente sabe que a gente tem uma conta para pagar. A gente tem uma vida para continuar. Nem todo mundo acredita. Vai de cada um. Cada um tem um nível de aprendizado, cada um está numa encarnação, cada um passou por uma esfera. Eu não preciso comparar minha jornada com a do outro. Isso é o principal, gente. Não misture ou não compare. Não tem nem como. Não tem como. O que é certo para mim, às vezes é errado para o Gabriel. O que é errado para o Gabriel é certo para mim. O que é certo para o Gabriel é errado para mim. E assim serve porque cada um tem sua vida. Pode ir lá. Exato. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser comentar, pode deixar aí que a gente vai lendo. Tá? Vamos lá. Essa leitura que você acabou de dizer, o Eliphas Levi, ele vai posicionar o seguinte, que existe essa questão de astrologia e algo que já é sabido dos iniciados. Todo o nosso alicerce veio de uma sabedoria antiga, certo? E a astrologia é uma dessas sabedorias. Que Eliphas Levi, ele diz que é o berço, inclusive, do cristianismo. E é um erro fatal o cristianismo desprezar essa ciência, desprezar essa sabedoria. Inclusive, ele coloca que a própria Cabala, ela é a base quase inteiramente da Bíblia. Tanto que tem vários símbolos lá no Ezequiel, o Apocalipse inteiro é símbolo cabalístico, fora outras passagens da Bíblia que são iniciáticas, e a gente também já tratou sobre isso. A questão fundamental que Eliphas Levi ele vai colocar nesse capítulo é relembrar que existem essas sabedorias, essas colunas que o adepto precisa ter um conhecimento para efetivar o tal ritual, que depois ele vai falar sobre outras coisas mais na prática. Então, você que está buscando, iniciando agora esse caminho do ocultismo, do misticismo, cara, tem que estudar Cabala. Lógico, eu não estou dizendo se formar em Cabala, mas você tem que conhecer um pouco sobre isso, o que está falando sobre isso, o que seria a árvore da vida, porque tu vai encontrar isso em tudo. Hermetismo, existe uma igreja, se eu não me engano, em Siena, catedral renascentista, que tem lá o Hermes Trismegisto passando o conhecimento para Abraão, na igreja, num desenho gigantesco. Então, quem construiu essas igrejas, lógico, foram possivelmente os maçons operativos, que conhecia muito sobre a astrologia, sobre a numerologia, todas essas coisas, que eles tinham a arquitetura como uma arte sagrada. E com certeza... Oi? E tem ainda, eu não sei como que é aí no Sim, Rio, sim. mas aqui em Goiânia tem 2 símbolos assim nas avenidas principais, em Anápolis aqui também tem, cruzado assim, ó, para cima, tem mais um, né? Desse jeito aqui, ó. Isso. Aí, se tiver um iniciado no meio, é fato. Para vocês terem uma ideia, na escola que eu fiz uma apostila, meu símbolo de administração era o triângulo com o símbolo da administração no meio, que era o olho que tudo vê. Só isso. Então quem é adepto não aguenta. Onde está a mão, ele tem que botar o símbolo, tem que botar os segredos ali. Tem que ter o nosso signo. Nossa, que árvore linda! De onde você arrumou essa árvore? A gente inspira e respira a vida. E assim, as pessoas precisam entender. Tudo é comunicado através de símbolos. A gente conhece vamos ser bem simplistas. Você conhece uma pessoa pela roupa que ela veste, o meio que ela pertence. Com certeza, é inevitável. Muitas pessoas, eu não me misturo. É inevitável, gente. Não tem como. Você julga de acordo com a formação do grupo que você está. E esse grupo, ele carrega um simbolismo. Esses dias eu postei falando sobre isso. Sobre identidade e aparência. Quem manuseia, quem é o líder, ele conhece muito bem a sua essência e a sua busca. E ele aprendeu a articular isso. E não precisa ser muito longe. Vira e mexe, você tem vídeos de experiências sociais na internet, né? Eu vi um desses dias que era o efeito manada, né? Uhum. A pessoa aguardando a entrevista, alguma coisa assim, e toda vez que tocava um sino, todo mundo levantava. Mas era esquema, né? Só uma pessoa não sabia. E a menina ficou sentada, tipo, sem entender nada.
Aí tocou o sino de novo, todo mundo levantava e sentava. Ela ficou meio assim. Na quarta vez, ela nem sabia o que que era sino, quem nada. Tocou o sino, ela levantou e baixou também. Ficou ali durante meia hora. Eu não vou participar, porque assim, quanto mais a época que a gente vive um tempo de pura busca por aceitação e pertencimento. Você não está no grupo que você está porque você se conhece. Hoje mesmo eu falei assim, hoje eu estava escutando uma pessoa que assim, descaradamente ele conversou comigo e tipo, como que eu vou falar? Às vezes não pode falar, né? Mas coagindo quando falar outra coisa, né? Ele falou assim, se a gente não silencia, a gente é apagado. Então você tem que comportar assim, assim, assim. E aí eu fiquei pensando, as pessoas se vendem por tão pouco. Sim. Mas ela está no tempo dela, ela está aprendendo o que é do meio dela. E tem gente que está disposta a vir outra vez e ficar ali. Meus cachorros querem participar da live. Não, perfeito. Então, essa questão de você carregar esse meio, essa identidade de volta, que está à sua volta, é inevitável. Inclusive, quem estuda um pouco sobre administração, fala sobre negócios, Alberto Chavenato, se não me engano, um grande autor da área da administração, tá? Ele fala que não adianta nada você ter uma mega estratégia se você não tem uma cultura organizacional, porque a cultura organizacional, ela vence a estratégia. Isso na política também. Não adianta nada você ter um plano de governo, ter tudo bonitinho, se a cultura, aquilo, não vai estar de acordo. Porque a cultura, a forma de se comportar, o que a pessoa vê como assim, a sua identidade vai sobrepor qualquer estratégia, qualquer norma, qualquer coisa. E aí dá esse choque. A pessoa quer te calar, quer te posicionar, quer te colocar dentro de um quadrado? Depende. Se você está disposto a isso ou não. Tem pessoas que não estão. E aí que dá o choque. Eu mesmo. Sagitariana, né, querido? Então, assim... É guerra! Exatamente. Você falou sobre cultura. Eu estou fazendo ciências sociais. Vixe! Então, a gente fala dessa formação de grupos o tempo inteiro. E as pessoas esquecem que a gente é um país... Não sei se você sabe, Gabriel. A gente, muito dificilmente, a gente vai compreender e se aceitar sem estar numa zona de pertencimento. Porque a gente veio o Brasil ele não foi formado por família. Ele foi formado pela exploração e pelos escravos. Então, a gente veio escravo. A gente tem a nossa cultura é escravagista. A gente não se sente... Isso é mais forte do que a gente sequer tem consciência. Esse é o X da questão. Isso. É um consciente coletivo muito forte que cada dia que passa se empenha mais para se continuar isso. Como que a gente rompe essa barreira? Para e olha no espelho, vê de quantos pais você tem. E se esse grupo todo sair, se todo mundo te desprezar, se existe um culpado além de você, se existir um culpado além de você, você precisa voltar para a caverna. Porque não existe culpado. Você se rende para você se alimentar disso. E é isso que aqui está falando. Falou até um negócio interessante aqui, eu vou voltar aqui, ó. Só complementando sobre a astrologia, pessoal, vale lembrar que a astrologia ela foi usada na antiguidade, né? E que ela organizava não só isso, como ela era responsável pela manter a vida de uma certa comunidade. Tudo ali era pautado, colheita, época de pescar, o inverno, tudo isso a pessoa tinha que olhar para o céu e saber. Então, para o místico, essa analogia funciona da seguinte forma. A astrologia, ela significa uma certa harmonia do universo. Então, a gente usa isso ao nosso favor, na magia, para certos tipos de coisa. Então, um exemplo bem prático, você quer desenvolver um projeto. Esse projeto ele tem um momento certo para desabrochar. Então, geralmente, quem é místico, quem está ligado muito na astrologia, ele não faz coisas a não ser que esteja tudo pautado pelo céu. Porque assim como é na Terra,
está no céu. Então faz essa analogia de crescimento, de expansão, esse tipo de coisa. Isso é hermetismo, né, pessoal? Caibalion, né? Pelo menos Caibalion o pessoal poderia ler, né? Se está curioso. Caibalion. Tá por aqui. Esse, gente. Gente, isso aqui é R$19,90. Uma sabedoria que incomensurável. Não, tem de graça, né? Você entra aí de graça. Tem de graça, chama nós no direct, nós passa o PDF para vocês. Tem live nossa explicando sobre o Caibalion, né, Gabriel? Tem. Gente, todas as leis bonitinho. Então, a gente já explorou tudo. A gente está querendo que vocês sejam felizes, sem ser escravizados. Sai dessa cultura. Olha que interessante, né? A estrela rutilante. O fogo do céu queima Sodoma e Gomorra. Dia de salvação para os bons e de ruína para os maus. Perigoso se cair no sábado. Está sob a influência de Escorpião. Aí já vem a lua, que vai falando do nascimento de Isaac, o triunfo da esposa. Dia de afeição conjugal e boa esperança. E se você reparar na carta, você vê isso tudinho. Essa é a lua, né? Essa é a lua. Porque eu já falei do nascimento de Isaac, aí aqui da estrela, aí vem a ruína. Por causa que lá no começo, quando a gente fala aqui no ritual, quando a gente fala da estrela, a gente já está falando que depois a 16ª chave do tarô, que é a carta da torre, que também vem falar de movimento, vem falar da carta 7 do carro, né? Isso. Representa a ruína do templo de Satã, que se quem tiver curiosidade, está achando que a gente está longe, vocês vão lá em Gênesis 11:7, vocês vão ver a confusão de línguas. Porque é isso que a carta da torrinha, Ezequiel também está, a confusão de línguas. Ezequiel mesmo. E tem correlação, tá, pessoal, com o que Eliphas Levi ele vai tratar também, que é o fanatismo e a ignorância. Então é a destruição disso para o nascimento dessa estrela, da dita iluminação. Isso mesmo. Show de bola. Encontramos na 17ª página um magnífico, gracioso emblema. E daí vai falar das características que a gente já falou aqui. O emblema da estrela, vale lembrar, né, os nossos amigos engravatados, os maçons, tem a estrela flamejante, né? Lá no vigilante, nos rituais deles, a estrela flamejante tem essa questão de poder do fogo, tudo isso. Então o símbolo... Eu sou goteira. A goteira pode falar, você não pode falar. Ainda tem um céu estrelado. Para os maçons mais avançadinhos, a estrela flamejante, ela encerra a doutrina dos Rosa Cruzes, né? Eliphas Levi, ele bota isso no livro. Ele vai falar das estrelas, ele passa ali na maçonaria e fala um pouco sobre a doutrina da Rosa Cruz. Então, é um símbolo presente em várias tradições. Show de bola. Dissemos e repetimos para concluir este capítulo que só as intuições magnéticas dão valor e realidade a todos esses cálculos cabalísticos e astrológicos. Porém, talvez e completamente arbitrários. Se a pessoa os fizesse sem inspiração, por curiosidade fria e sem poderosa vontade. Entramos agora, filtros e magnetismo. Perfeito. Só para encerrar essa parte aí, que é muito importante. Não basta ler. É o que ele faz, está dizendo. Se eu pegar isso aqui e ler num trem, qualquer coisa, são palavras que... Então, assim, pessoal, a iniciação, ela é vivenciada. Tanto que uma iniciação não necessita de uma ordem. A ordem, ela só facilita. A ordem, vamos dizer, é uma escola que te auxilia. Exatamente. Mas a iniciação, ela é vivida. Então, as Mansões Secretas da Rosa Cruz, o Christian Bernard, se eu não me engano, capítulo 3, eu tinha anotado aqui, ele vai falar disso, que não adianta o estudante Rosa Cruz ter aquele número gigantesco de monografias, porque a monografia é uma iniciação que ele chama visível. A verdadeira busca inclui o Rosa Cruz no rol da fraternidade invisível. O que ele quer dizer com isso? O cara ali está no 12º grau, com 17 mil monografias, e às vezes só leu 1000. Então, assim, não é iniciação, pessoal.
Esquece isso. Até porque a maioria, 99,9%, não vou generalizar todo mundo, que às vezes Pô, coleciona. 99. Não, não estou Botou generalizando. muito pouco para generalizar. A O maioria das. otimismo tá ótimo. A convivência, né? Colecionadores não mudam nada de uma academia, de um grupo externo profano, né? E vive ali como neófito e nem passa pelo aprendiz. Não, exatamente. Então, quando a gente fala iniciação, é vivência. É Sobretudo, o experiência. ritual. Tu não vai ter ritual lendo, não, pessoal. Ritual é experimentando. Por isso que tem o Diário do Mago. Por quê? Para você registrar a sua evolução, seu sentimento, o que está acontecendo. Então, assim, é vivência. Não tem como fazer o ritual, tudinho, só com dogma, tá? Que dogma e ritual. Não tá só dogma, não tá só leitura. Então, lógico, para fazer o ritual, você precisa de toda essa teoria, que é pesadíssima. Você precisa compreender Conhecer. esse corpo que você Exato, porque tu está, também não vai fazer qualquer coisa de qualquer maneira. né? Você precisa entender que esse corpo é objeto de desejo muitas das vezes e ele está exposto. E você tem que transicionar com esse corpo sem ser levado por ele, que é o que acontece, né, Gabriel? Exatamente. Então, o caminho é de mão dupla. Então, você não pode ter só a teoria, o dogma, e não praticar e achar que é mago. Ou você já querer fazer o ritual, pentagrama menor dentro de casa, fazer um monte de coisa para achar que é o bruxão. E isso é o que a gente, infelizmente, mais vê na internet. O cara todo fantasiado, todo gomadinho, entendeu? Mas a pessoa que realmente faz os experimentos, qualquer iniciado básico sabe que não se deve ficar compartilhando esses tipos de coisas, porque cada um tem uma consciência. E aí a pessoa que você está buscando influenciar ou ajudar, vai ser afetada dessa forma, achando que é dessa forma que se faz. Sim, Que, inclusive, a gente tratou sobre isso. Uhum. E é lá no capítulo de evocações, que é o pessoal fazendo evocações, evoca casca, essa série de coisas que a gente falou sobre o perigo da magia que tem esse lado. Até porque se você ficar se atrevendo a fazer brincadeira de voodoozinho, você vai virar o voodoo. Né? Exatamente. Você vai virar o bonequinho que você queria furar. Você vai se furar. Quando a gente vai falar da Lua, eu vou Capítulo 18. Rendeu esse 17. Rendeu. Não, e a gente fez tão explicadinho e sempre falando que toda busca encerra dentro de si mesmo. Todo o simbolismo, tudo, é sobre você compreender, sobre você dominar você, sabe? Existem inúmeros testes e a gente sempre está passando por testes. Eu passei por testes. Hoje foi dias de testes, sabe? Mas é sinal que eu estou vivendo, né? A vida não é assim. Ela é Fluxo e assim, refluxo. né? Quando a gente vai falar de filtros e magnetismo, e de uma tal... As substâncias excitantes, o que contém mais fósforo, são naturalmente afrodisíacas, que a gente estava falando. Tudo que age vivamente sobre o sistema nervoso pode determinar sobre excitação passional e se uma vontade hábil, perseverante, sabe dirigir e influir sobre essas disposições naturais. Ela servirá das paixões dos outros, em proveito das suas, e reduzirá logo as personalidades mais altivas a tornarem-se num tempo dado, instrumentos de seus prazeres. Até porque eu vou até trazer um estudo que a gente fez do Poimandres de necromancia, quando a gente começou. Eu representava até o pilar da lua. Já viu que todas as músicas, principalmente sertanejas, falam da lua? Cara, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Eu vou buscar a lua para te dar, e eu não sei o que tem. Representa esse amor, esse emocional. Representa os desejos, igual a gente estava falando. Como as pessoas são aprisionadas nesse padrão? Por que as pessoas que têm as famílias perfeitas, né, ganham tanto dentro da internet? E as pessoas ficam buscando esse padrão que é inexistente. Pode ir falando, muitas das vezes. Perfeito. Uma
uma parte aí muito legal que você citou, que vale a pena a gente reforçar aqui, que ele vai falar que justamente esse perfil de pessoa que tem uma certa influência, que é capaz de influenciar pessoas e despertar paixões, e tudo isso que a gente chama de simpatia. É o que cada segmento da magia vai chamar, mas Eliphas Levi ele chama geralmente disso, de simpatia, né? Um tipo de magia, vamos dizer assim. A Lua, vale a gente lembrar a jornada novamente. Então a gente chega na Lua, aonde a estrela é esse pingo de iluminação, a esperança. A Lua ela vai tratar justamente essa questão que você comentou. Maternidade, feminino, mas, para Eliphas Levi, que ele vai pontuar bastante aqui, emoções. É aqui que vai entrar o que ele começou a pontuar lá na astrologia. A importância de você compreender essas emoções. Então, geralmente, quando você olha a carta do tarô, quando você vê a Lua, que tem um rosto, geralmente ele está simbolizando ali um ego. Então, é uma pessoa. A Lua é um ser que é iluminado. Então, ele está ali para dentro. Então, é feminino. Você repara que na carta, novamente, tem a polaridade, as duas torres, tão conhecida nos nossos amigos engravatados novamente. Jaquim Boaz. Então, todo esse tipo de equilíbrio. Depois disso, você vê que o Sol está atrás da Lua, jogando, né, o que muitos acreditam que ali é o Iod, né, que é a letra hebraica, que é esse pinguinho de masculino, a semente. Descendo ali, você vê o cachorro e o lobo, mais uma vez dessa transição, e aí a importância da questão que eu vejo, né, das emoções, porque o cachorro ali ele vai mostrar um instinto dócil, porém o lobo ali já é um instinto selvagem. Então, a carta da Lua ela está pedindo para você refletir o interior, as suas emoções. Essa é a importância. E ali também tem a lagostim, né? Que está saindo da água, novamente emoções, que tem um caminho, que é vida. Então, a carta está falando sobre isso, esse equilíbrio de emoções. E é sobre esse tema que Eliphas Levi ele vai colocar. Porque se você for um adepto e não conseguir controlar essas emoções, você está sujeito a vários tipos de coisas. Coluna aí, Jaquim Boaz, é isso aí. Chegou no tempo maçônico, tem essa, já contei o segredo. Aqui a gente esconde tudo, a espada vai rolando, a nossa cabeça que continua inteira. Então, tá justamente falando de... E por que isso é importante? Porque quando Eliphas Levi ele vai tratar desse tema, ele vai falar de pentágonos, símbolos e os sortilégios, não é isso o nome? Então, são os signos, né? E o que isso é importante? O que você vê muito na internet também. Eu uso o cordão do pentagrama. Por quê? Proteção. Não basta você dizer que é proteção, você precisa conhecer. Por que o pentagrama é proteção? Qual é o simbolismo ali que tem a matemática sagrada, a lei áurea? Gente, tem tanta coisa dentro daquele símbolo ali que você não vai achar que Pitágoras escolheu um símbolo desse à toa. Então, assim, geralmente a pessoa usa o símbolo sem nem compreender a dimensão do conhecimento que ali está encerrado. Então, Eliphas Levi, nesse capítulo, ele vai dizer isso, que os místicos, os sábios, os magos, eles encerram ali em signos grandes segredos, porque ali acaba sendo uma chave. E aí ele cita novamente Ezequiel, todos aqueles desenhos, todos aqueles ciclos, e que encerra ali todo o segredo, por exemplo, da Cabala. E no livro, o que mais vai ter é Eliphas Levi colocando esse símbolo para cima e para baixo, para a pessoa ter uma noção. Então, a importância desse capítulo é o adepto entender que deve controlar as suas emoções. Controlando as emoções, ele conhecendo a si mesmo, ele consegue progredir para a próxima carta, que será o Sol, que é o brilho. Então, a gente lembra a jornada, destruição da torre, uma fagulha de esperança. Para isso, tu deve conhecer as suas emoções, para só então você brilhar. Existe uma jornada. Ninguém brilha depois que acabou de ser destruído. Não existe. Então, existe essa sequência que o adepto precisa conhecer. Interessante, né? O que contribui para tornar histéricas mulheres é a educação débil e hipócrita. Lembrando que o Eliphas Levi é meio machista, mas ele está falando de... Vamos amenizar aqui. Ele treina... Nesse caso, ele está certo, mulher histérica.
Ah, tá certo, os homens não faz nada, né? Ele só senta, sabe? Aí a mulher tá gritando, nossa, por que que você tá gritando? Vem, Do nada, às vezes. do nada, né? Do nada, vai entender do nada. Olha, eu tô quietinho, matando ali, ó, faz só as pirracinhas. Se fizessem mais exercícios, olha, tanto que é abusado. E lhe ensinassem as coisas do mundo, franca e liberalmente, ela seria menos caprichosa, menos vaidosa, menos Detonou. e, por conseguinte, menos acessível às más seduções. Ah, nós que seduzimos. Não são vocês que não controlam os desejos. Ah, tá bonito. Quer dizer que Sansão cedeu para Dalila por conta que ele não vigiou seus instintos. Positivo. Jardim do Éden está aí para isso. Jardim do Éden está aí para isso, porque Adão ficou cuidando das coisas de fora em vez de cuidar de dentro. A fraqueza sempre se simpatiza com o vício, porque o vício é uma fraqueza que se dá a aparência de uma força. A carta da justiça, né? Do leão. Isso, perfeito. Vícios, a gente é um tema que a gente tratou bastante aqui também. Uhum. E vale ele faz Levi novamente mencionando que ele se preocupa muito com essas coisas. Tira toda essa parte aí de polêmica de ele faz Levi. Não, mas essa a gente questão tem que compreender, a gente está fazendo um estudo sobre como o sistema usa. Muito. Sim, sim, claro. Você entendeu? E a gente, por conseguinte, por não nos conhecermos, nos tornamos vítimas e contribuintes disso tudo. Quando eu falo de feminismo, é sobre entender o lugar de fala e o lugar que a sociedade nos coloca e que a gente se coloca também. Isso a gente é muito a gente saber sobre isso. É sobre eu saber que eu tenho o meu poder de sedução, mas onde eu devo usar? Eu tenho um lugar, eu tenho como fechar isso, né? Energeticamente, né? A loucura tem um horror à razão e se compraz em todas as coisas com exagerações da mentira. Curai, pois, primeiramente, a vossa inteligência doente, a causa de todos os enfeitiçamentos, o veneno de todos os filtros, a força de todos os feiticeiros estão ali. Eu vou respirar. Mas curar. A gente fala curar a nossa inteligência, como a gente foi padronizada, né? Para a gente não ceder. Primeira coisa, quando o homem ele começa a seduzir a mulher, ele oferece as coisas. Parece que ele não tem nada, a não ser coisas para nos oferecer. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, é o caminho mais fácil para ele se perder, para ele se culpar, gente. Depois, né? Isso é muito interessante para a gente ver como essa questão de símbolo ela é muito forte, né? Quando ele faz Levi, ele vai falar sobre essa questão de feitiçaria, magia, essas coisas. A gente tem um símbolo muito popular que é o da mulher, a bruxa, né? Então a bruxa, se vocês repararem, é sempre aquela bruxa velha, é a feiticeira que quer fazer mal, é cheia de rugas e assim sucessivamente. Ele faz Levi, ele vai tratar uma bruxa como eu, essa bruxa aqui é novinha, ó. Ai, que carta linda. Esse daí foi mais recente. Antigamente, vocês podem ver que a bruxa é velha, nariguda, cheia de... Entendeu? Agora por que esse aspecto? Vermelho. Por que tem esse aspecto que é muito importante da simbologia? E ligado às emoções. Então, quando ele faz Levi, ele vai falar do feiticeiro, da magia negra, pessoa, e aí ele vai retratar o simbolismo da mulher, vamos dizer assim, para a gente facilitar aqui. Para o feiticeiro e a magia negra ser praticada, ela precisa fazer, obviamente, o mal para a pessoa. E para isso, você precisa de certas emoções. Está aí a carta. Qual a emoção? A vingança. Você faz magia negra por causa de uma vingança, querendo algo, distorcendo algo. Rancor. Então, tudo isso, o Eli vai colocar, eu estou só tentando...
Já dissemos que existe magia, um grande indivisível arcano, não está aqui, perdi. Eu tinha anotado. Enfim, ele vai falar justamente disso. Que a magia negra, ela precisa desse rancor, dessas emoções todas. E do outro lado, o adepto, que vai sofrer essa magia negra, e por isso que é importante ele conhecer essas emoções. Porque se encontrar esse campo aberto, é o único momento que a magia funciona. Tá? Para quem é estudante da Rosa Cruz, sabe disso, que a Rosa Cruz, se eu não me engano, no átrio, ela já enterra isso. Magia negra não funciona. A Rosa Cruz é drástica nesse sentido. Então, se eu não me engano, se eu não estiver falhando, eu acho que isso não é uma informação de grau. Eu acho que é de átrio. Então, ela já coloca ali já de cara. Ó, magia negra não funciona. Tomara, né? Mas Não funciona, magia negra não funciona, porque fere um princípio básico da bondade, da harmonia, do todo. Só que assim, a gente não está falando somente de magia negra, a gente está falando de energias, coisa que o estudante de Rosa Cruz vai estudar depois. Mas assim, propriamente dita, o olho grande, a inveja, a magia negra, ela tecnicamente não funciona de fato, porque o iniciado ele tem que estar respaldado. Ele só vai encontrar esse respaldo se for oferecida essa maçã e ele comer. Que é a simbologia da bruxa. A bruxa precisa envenenar, ela não consegue envenenar a pessoa. Ela precisa oferecer algo, ela precisa achar alguma coisa para a pessoa colocar dentro de si. Então, a simbologia da própria Branca de Neve, que, como vocês devem imaginar, rico na sabedoria da alquimia, né? Branca de Neve, o branco, o preto, o vermelho, que são as fases da alquimia, tudo isso. Então, ali na própria alquimia, tu tem a bruxa que está oferecendo algo, ela precisa comer e botar para dentro de si, sem isso a bruxa não conseguiria. Então, a magia negra funciona dessa forma, ela precisa de um certo convite, ela precisa de uma certa autorização, ela precisa achar esse terreno fértil para semear a discórdia, a inveja, a todo tipo de coisa. E aí é o perigo da superstição. A gente vai na religião. Por que a pessoa fica tão aprisionada nas religiões? Tem pessoas que chamam que religião é magia negra. E nesse sentido porque de fato está aprisionando as pessoas. Só que não parece essa magia negra feia, mas é uma prisão que está sendo colocada ali. Quando o irmão, a irmã, pega a fotinha do parente, coloca aqui dentro do envelopinho, vem aqui, vem trazer o homem dos seus sonhos, vem trazer o emprego dos seus sonhos, você está fazendo o quê? Quando você vai lá, porque tem muitos irmãos, profetas, esse lote aqui do lado vai ser nosso. Você está vendo? Aquele gerente do capeta vai perder o emprego para você ter. E você vai entrar do lado dele, porque você é filho de Deus. O outro não é filho de Deus, não. Só para lembrar aqui a citação, acabei de achar. O feiticeiro e a feiticeira era quase sempre uma espécie de sapo humano. Eram pobres, eram repelidos por todos, consequentemente o odiavam. Então, só para lembrar, essa figura da bruxa, da magia negra, é justamente isso, é o rancor, todas essas emoções que a pessoa acaba juntando e aí prejudicando a própria pessoa. Lembrando que todo o meio que a pessoa usa de fazer mal para alguém é porque é falta de conhecimento. É igual todo mundo que a gente culpa porque falta nos conhecer. Que geralmente, pessoal, é a superstição, certo? Isso é um fato. Vou tentar deixar o mais prático possível. Você, geralmente, se está em casa sozinho, tudo apagado, tá de boa. Vê um filme de terror, deu ruim. Por quê? Porque você entrou nessa sintonia. Você viu um filme de terror, tá tudo escuro, tu já começa a ouvir um barulho onde não tem, tu já começa a ver uma sombra ali, uma sombra aqui. Então, é a harmonia das coisas. Então, a superstição, ela te prejudica por causa disso. Você está suscetível a esses ataques. Por isso que o cara, quando vai fazer alguma coisa, eu sou isso, hein? Cuidado que eu vou fazer um trabalho para você. Porque ele já está tentando botar sementinha. Sem isso, não vai conseguir. Acender as velas na sacada para os vizinhos não fazer barulho. Eu só acendo as velas. E eles ficam vendo minhas lives e meus treinos. Não tem barulho. Isso, tá bom. Funcionou.
Mas eu não estou fazendo nada. Supersticiosos são eles. Se a Não, mas justiça... esse é o ponto, tá, pessoal? O adepto, é por isso que falam em muitas tradições que o adepto é o rei, é o filho do sol, os escravos servirão. Essas coisas todas é porque os adeptos eles conhecem essas coisas e usam a seu prazer. O mago é isso. E assim, tá certo, tá errado? Depende da tradição. Faça o que quer. Eu sirvo todo mundo, ajudo toda hora, estou à disposição. Se a justiça humana, usando de rigor contra os adeptos, só tivesse atingido os necromantes e os feiticeiros envenenadores, é certo, como já fizemos notar, que os seus rigores teriam sido justos e que mais severas intimidações nunca podiam ser excessivas contra os semelhantes celebrados. Todavia, se não se deve crer que o poder da vida e da morte que pertence secretamente ao mago sempre tenha sido exercício para satisfazer alguma covarde vingança ou uma cupidez mais covarde ainda na Idade Média. Cedo ou tarde, a terrível sentença dos francos juízes. Lembrando que aqui a gente está falando de pessoas que usam disso. Isso aí. Eliphas Levi, ele detesta. Na magia, bem-vindo, Freitas. Na magia, para chegar mais próximo da luz, como vocês acham que seria a forma mais segura de iniciar? Se seria interessante encontrar alguém para instruir melhor. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aí a gente vai, o Gabriel depois vai terminar. Eu tentei ler Eliphas Levi, mas é muito complexo para mim ainda. Estou lendo A Cabala Mística de John Fortune. Fala, Gabriel, depois a gente vai. Tá. Perfeito. Tem o nome da pessoa? O El Freitas. O El Freitas. Ele Show, é vamos lá. também, viu? Show, Frater. Eu acho que eu já até falei em alguma live aqui, situações para a gente ser bem pé no chão, tá? Eu conheci uma certa pessoa que estava nessa curiosidade de fazer magia. E ela conheceu um grupo aonde fazia magias, fazia acontecer, várias histórias cabulosas, se encontravam num parque à noite, aquela coisa trevosa, né? Que geralmente chama bastante a gente. Show. Participou, cara, não deu 3 meses, no máximo 2, a pessoa começou já a ficar meio louca da cabeça, tá? Louca no sentido de achar que tem pessoas seguindo ela, de achar que estão pessoas falando na rua dela, vendo vulto, não conseguindo dormir. E aí, por isso que a gente fala que é importante a teoria. Eliphas Levi ele vai falar sobre as cadeias mágicas. A gente existe uma luz astral, existe 3 tipos de corpo, o corpo astral, e quando mexe com magia, a gente não esquece que está mexendo com astral. Dentro do astral tem diversas luzes reflexos de diversas realidades, inclusive criada pela gente. Então, uma vez que essa pessoa começou a participar desse grupo, coisa trevosa, que quer ver que não sei o que não sei o que lá, esses reflexos de luz astral começou a se materializar. E aí, como é que a razão vai explicar para ele tudo isso? Não tem jeito, a pessoa fica biruta, tá? Então, esse é o perigo da magia, você desencadear essa luz astral e não conseguir controlar. Por quê? Você não tem um dogma, você não tem uma teoria, você não sabe com o que está mexendo, você não sabe quando parar, como fazer. Beleza? Então, eu acredito que é o maior perigo da magia. A pessoa sempre quer pular, dar saltos. E a gente sempre diz aqui que natureza ela não dá saltos. Precisa ter o processo. Exato. Então, assim, tenha muito pé no chão quando você vai falar de magia. Porque o que você mais vai ver aí nos vídeos é pessoas falando coisas absurdas sobre magias. Eu vou ser bem sincero, Eliphas Levi, ele fala coisas aqui realmente que eu nunca vivenciei, então eu duvido, eu sou cético até que funcione. Mas o que Eliphas Levi ele deixa bem claro aqui é que realmente os grandes adeptos da alta magia fazem coisas sinistras. Um pouquinho... Então, exatamente. O nível que Eliphas Levi coloca aqui é absurdo. Um pouco mais sobre isso, se você ler Diário de um Mago, de Paulo Coelho, ele fala de alguns processos que ele passou ali. E também é muito interessante. Pode concluir. Tem pessoas no nosso tempo que sabe transmutar corpo, que sabe parar uma chuva, porque esse poder está no homem, tá?
Não pense que está no... Ai, é Deus! Deus precisa de um corpo para ele manifestar as suas vontades, né? Sim, gente, eu não vou nem longe. Quem é o estudante, se o frate é frate, sabe que vai chegar nos momentos aí da própria doutrina Rosa Cruz que os negócios ficam sinistros. Os experimentos estão ali para você fazer. Então, realmente, no sentido de fazer coisas com a magia, temos vários relatos, várias experiências próprias, que não vou relatar aqui mais, que comprova esse tipo de eficácia, vamos dizer assim, tá? E isso eu estou falando não é só dentro de ordens iniciáticas, pessoas que pertencem a ordens iniciáticas. Eu estou falando de grandes coaches, pastores, tá? Eu estou falando de pessoas que trabalham em hipnose, numa forma mais grotesca, mais grossa. A gente está falando de hipnose, a gente está falando dessas mentorias. Gente, a gente transforma e constrói qualquer tipo de universo. Eu mudo a cor da minha blusa se você... Eu estou palestrando na frente, eu quero mudar a cor dessa blusa. Essa blusa agora não vai ser verde, ela vai ser azul. Vai ser igual você estava falando lá. Só um cara que sabia. Começar todo mundo falar que ela é azul, você começa a olhar assim, é azul mesmo. Ela não é verde, né? Isso. E aí, se é importante ter um mestre ou não, aí varia, porque eu não sei que mestre que você está dizendo. Assim, lógico que é bom você ter um grupo, ter uma ordem, ter uma religião, porque tem ali o receptáculo, tem ali uma doutrina, tem ali uma progressão, isso é muito importante. Então, a questão é o quão difícil é achar esses grupos que estudam, de fato, magias, tá? Existem grupos aí que se denominam como Golden Dawn, que fala bastante sobre magia na prática. Então, são coisas que você pode buscar no sentido aí de instituições. Mas, assim, vou ser bem sincera, é muito difícil você achar essas pessoas que estudam magias com seriedade, sem essas loucuras totais. Até porque tem muitos grupos de magistas, quando a gente vai falar de ciências ocultas, e entre outros grupos isolados, mas tem que tomar muito cuidado com o mestre. Você tem que ter... gente, não entra igual eu sempre falo. Por que você está querendo conhecer magias? O que você quer quando você vai abrir um livro? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, a pessoa tem que ter muita noção. E a chance de dar ruim é muito alta. É muito. Porque eu começo a falar um tanto de coisa aqui, você só vai ficar deslumbrado, e esse deslumbre, eu vou puxar essa energia dependendo do interesse. Eu já participei de um grupo que um certo pessoa, ele queria até ter filho com a pessoa que ele estava. Ele era muito íntegro, de uma hora para outra, e começou a virar, porque ele não estava conseguindo, e começou a puxar energia. Eu já era mais experiente, mas outras, eu falei, se esse trem não tá certo, não escapou o gato. Aí os outros ficam lá. Aí a vida começa a atrapalhar, balancear, blá, blá, blá. É igual eu falo, saiba o que você quer. Se não, meu filho, você é massa de manobra. Onde você for, você é massa de manobra. Eliphas Levi, o Willis Torres, é meu parente. Eliphas Levi fala para pessoas que têm conhecimento sobre o tema. Por isso não é fácil. Primeiramente, conhecimento sobre si mesmo. Se você não tem conhecimento sobre si mesmo, se você não sabe o que você quer trilhar nesse caminho da espiritualidade, não vai entrar, não. É entrar e ser enrolado. Isso é um fato, pessoal. Eu acho assim, Eliphas Levi, isso daqui é praticamente um curso de magia, tá? Tem a chave dos grandes mistérios, tem a história da magia, tem esse daqui. Então, assim, Eliphas Levi, nas suas obras, para mim, é um curso de magia. Mas, de fato, concordo. Você tem que ter, no mínimo, algumas noções. Hermetismo, astrologia. Não precisa ser algo mais preciso, porque muita coisa realmente não vai ser passada, você não vai compreender se não tiver todo esse... Porque, cara, Eliphas Levi, ele já é um grande mago cerimonialista. Então, para ele, isso daqui é uma escritura simples. Porque o cara já, tá de brincadeira com o que o cara já fez. O cara viveu a magia. Então, tipo assim, para ele isso daqui, na verdade, é tipo o ABCD. Eu vou deixar aqui um manualzinho. Mas o manualzinho do cara, a gente tá falando de um colosso, de um cara que estudou a magia a vida inteira. Né?
E assim, nós não temos o tempo que esse cara tem. A gente não vive para isso. A gente está no mundo que a correria é bem maior. A gente não vive, a gente não é um sacerdote. A gente exerce nosso sacerdócio aqui. Agora nós estamos exercendo nosso sacerdócio. Pura doação, né? Ó, Show. o Adilson falou aqui, ó, boa noite, Frater e Sora. O que acho da Goécia e tudo isso que falo ou tem alguns folclores? Os Cavaleiros de Jedi. Mas eu vou deixar com o Gabriel. Então, vamos lá, Goethe, tá? Eu não estudei a fundo, nunca busquei fazer rituais, tá? E aí eu explico o motivo. Seria mais pela tradição mesmo. Então, há muitas lacunas no que envolve a Goethe, no sentido de tradição. Então, por esse motivo, eu nunca estudei a fundo, tá? Posso ter estudado um pouquinho para falar em algum vídeo, alguma coisa assim, esclarecimento. Já falei sobre magia do caos no canal. Mas praticar mesmo, que é o que importa, que eu acho que é a sua dúvida, se de fato tem essas evocações ou não, se é verdade ou não, aí é uma outra história. Vale lembrar novamente, ele faz Levi quando ele pontua sobre evocações. Você pode evocar formas diferentes. A Goétia, no sentido mais, vamos dizer, na questão do dogma e ritual da magia, se o cara ali ele está visualizando, ele tem um selo que vai invocar um certo espírito de um certo formato que dá um certo desejo, eu acho que é bem possível ele ver aquilo ali, entendeu? E ele faz Levi, ele relata a experiência nesse sentido de evocações, ele vê a pessoa e ele mesmo é muito pé no chão, que eu acho que é o Apolo Tiana, alguma coisa assim. E ele relata, ele é assim, gente, eu vi, parecia, falei com o cara, mas assim, eu preciso ser pé no chão. Eu não posso dizer que era a pessoa. Então, se o Eliphas Levi, que é o cara que sabe de tudo, ele é muito pé no chão e não se arrisca em dizer que é de fato quem ele viu, eu não vou esperar que um cara ali na garagem dele fazendo evocação achou que invocou o sétimo príncipe do inferno e o cara está obedecendo ele. Então, esse é só o ponto aqui da Goethe. E a Goethe ela é muito vendida dessa forma, de pegar a magia e realizar os seus interesses pessoais. E esse é um outro fator que eu não concordo muito, que geralmente a Goethe é apegada a isso. Ah, vou fazer Goethe porque vai me dar riqueza, que vai me dar conhecimento, que vai me dar, do nada, vai me trazer idiomas. Então, assim, isso é muito perigoso. Mais uma vez, refrisando, reforçando o que eu sempre falo. Caminho da espiritualidade é sem interesse. Se houver interesse, você já não está caminhando e você não vai conhecer quem é você. Simples assim. Entra por amor. Por amor. Independente do caminho que for. Você não vai conseguir servir se não for por amor. Nós trabalhamos o dia inteiro, cada um tem suas rotinas aqui super doideira. A gente vem para cá porque a gente ama isso. Ama de paixão, né, Gabriel? A gente faz isso aqui sem interesse algum. A gente paga para fazer isso. A gente dedica o nosso tempo. E vocês só vai aproveitar da espiritualidade, de aproveitar de quem vocês é, deitar sua cabeça no travesseiro, realizar materialmente o que deseja e atrair as pessoas que vocês desejam quando vocês começarem a se entregar para a espiritualidade. Não é negócio de barganha. A espiritualidade não é um garçom. Então, aprendam isso. Você senta na mesa para ouvir. Você não é um ditador. Você é um aluno. Então, Jesus, vamos pôr bem simples. Jesus sentou o pessoal, chamou os discípulos para ceiar. E todo mundo calado, aprendendo. Que é um outro simbolismo que tem ali, né? Então, assim, gente, caminho da espiritualidade vem por amor. É muita coisa. Eu não entendo muita coisa aqui dentro, eu não sou expert nisso. Mas o que eu fui para buscar em Eliphas Levi está me mantendo aqui até hoje. Eu converso com pessoas gabaritadíssimas, o Gabriel, o Diego. O Diego é foda pra caralho também, né? E converso com outras pessoas que são muito mais gabaritadas do que eu, mas o meu amor que eu tenho pela espiritualidade que me mantém nessas rodas. Então, assim, o que vocês querem? O El Freitas falou aqui, ó. Perfeito. Talvez só ler a parte do dogma, então,
só para ter mais conhecimento, sem praticar, você sabe que precisa do experimento, você é um fráter. E vale lembrar também, pessoal, que tipo assim, talvez 100% do ritual que ele fez e bota ali é impraticável. Não, você não vai conseguir. Porque são coisas que a gente não sabe nem onde acha. É uma árvore que tem que ter plantada no tal dia, que tem que ser colhida em tal hora, que tem que ficar dentro de um caldeirão tantos dias, com um certo metal, com um certo não sei o quê, com uma certa pedra, e você nem sabe dizer se de fato Eliphas Levi está falando do material físico ou simbólico. Então, assim, na boa, ritual mesmo que Eliphas Levi coloca ali, impraticável, é muito difícil alguém praticar. Tu pode fazer adaptações, que é o que muitas ordens hoje fazem, né? As ordens antigas fazem rituais hoje, remontando rituais antigos, porque fica inviável hoje fazer um ritual de antiguidade. Tu imagina tu ter que pegar um carneiro virgem, branco, arrancar o pescoço dele, molhar no sangue, alguma coisa. Então são coisas realmente, na ritualística ali que ele coloca vários aspectos, tempo sem comer, sem trabalhar, sem falar com ninguém, trancados. Então, são muitos requisitos que é impraticável. E é muito importante falar sobre essa questão de você estar isolado. Quando você está isolado, você não está no mundo. Então, você desliga, porque eu fiquei um tempo de eremitão. Fiquei mais de 3 anos eremita aí, ó, suave, sabe? Eu falei que ia ficar de cabelão, sem pintar, sem usar batom. Mas a vida nos convida a viver, né? Não adianta. O Gabriel já tá passando a mão, eu faço a barba, eu sou o cara. Mas a gente precisa continuar. E para a gente dar continuidade, ele ensina coisas do século XIX. A gente vive no século XXI, é outras práticas, é outras coisas. Traga o simbolismo, as falas daquele tempo para esse. Vê tudo como simbolismo. Começa a usar o que você quer, o seu tempo, a sua experiência, o que você já entendeu. Gente, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Vocês não estão entendendo o que está se passando? Anota. Anota. Ó, a gente está lendo coisa que os magos escreviam, né, ô Gabriel? Anotem. Sim. Através, você materializa e organiza o que está embaralhado na sua mente. Quando você tira daqui, você organiza aqui e você compreende melhor o que você quer. O que é um experimento? O que ele está falando? O que é feitiçaria? O que é isso? O que eu quero? Eu tenho uma prática assim, ó, de lei. Ó. Os trem começou a complicar, vou lá, eu escrevo tudinho. Ó, e haja fogo. Você entendeu? É minha prática. E eu vou ali aprendendo, e eu vou me organizando. Fala aí, Gabriel. Parte mais. Não, perfeito. Basicamente é isso. E sobre Eliphas Levi, quem está estudando, começando, eu indico, assim, antes do Dogma e Ritual, talvez ler Chave dos Grandes Mistérios, porque eu acho que é um livro menos denso e ele fala muitas coisas interessantes. Sabedoria tá? oculta. Inclusive é ali que ele fala sobre o amor, Cristo, essas coisas. É linda a definição que ele dá ali de amor, né? Inclusive ele diz que o amor ágape é a manifestação de Deus na Terra. Eliphas Levi, ele é sensacional em Chave dos Grandes Mistérios, tá? E depois tu pula pro Dogma e Ritual. Se puder, cara, tu tá lendo aí Cabala, muito bacana. Isso daqui é básico para qualquer coisa na vida. Então, assim, você já ter ali um pouquinho de Cabala, ler o Cabala, Chave de Grandes Mistérios, tenho certeza que tu já leva ali o Dogma e Ritual de boa. E não vai fazer muita diferença você não ler o Ritual e ler Dogma. Então, ler os dois, eu acho que é super válido. Agora, praticar mesmo, você pode fazer alguns testes, algumas adaptações. Para quem nunca fez magia, nunca experimentou nada, você é de fato um alquimista, sempre foi, todos nós somos, tá? Então é muito simples, você chega em casa, apaga a luz, se guarda ali, 5 minutinhos no máximo, e você pode fazer 4 experimentos, que é com os elementos. Então você pode visualizar a água, uma esfera de água na mão, sentir a água pelo corpo, sentir o barulho da chuva. Então isso você desperta em você a calma, o controle das emoções. Você pode imaginar a cor amarela, o vento, que é o elemento ar, e isso vai te proporcionar criatividade. Você pode usar essa alquimia
visualizando um triângulo vermelho, uma pirâmide na sua mão, pegando fogo, ou o signo de leão, chama. Então isso vai colocar em você o ímpeto, a coragem. E você pode fazer também visualizando um mármore na sua mão, um quadrado, um cubo, que é o elemento terra. E isso você vai fazer a magia manipulando ali o seu estado para ser uma pessoa mais pé no chão, mais realista, mais voltada à razão. Então, isso é uma coisa básica que você já começa a experimentar as magias e manipulando as coisas. Magia é isso, você manipular as leis, tudo conforme a sua vontade. Ó, vou deixar o livro aqui. Um livro chama Os Paradoxos da Sabedoria Oculta. Eu tenho ele e não li. Você tem ele e não leu? Eu li ele. Tem uma fala que ele fala sobre mulher muito interessante, ó. E tá aqui, ó, free, ó, na Sociedade de Ciências Ocultas. Tem ele da capa, né? Então, assim, ó, é um livro muito bacana de vocês lerem. Eliphas Levi, quando vocês for ler, é um grimório. Mas, gente, eu li o outro da capinha. Toda a minha coleção, minha esposa que deu, que eu mesmo não comprei. Não, ela te deu. Tem a fala no final aí sobre a mulher. Acho que é na última página que fala sobre a mulher. Ou é na. Eu só sei que é no final. E é muito interessante o que ele fala. Muito. Bacana. Depois você lê. A Chave dos Grandes Mistérios, pessoal. Esse aqui é lindo. Esse aqui eu adorei. É o livro xodó. Ó, a magia é a divindade. Não, tô bagunçando aqui. Pode ler? Pode falar. A magia é a divindade do homem conquistada pela ciência em conjunção com a fé. Os verdadeiros magos são deuses, homens em virtude da sua íntima união com o princípio divino. Gente, para vocês ainda abrir um grimório, um livro, porque é um grimório, Dogma e Automagia, qualquer livro de grandes magias que você for ler, é um grimório. Você tem que ter intimidade, não adianta vocês ler sem uma intimidade, eu não estou falando de crença. Se você não tem uma intimidade com o ser superior, é impossível você entender isso aqui. É impossível, porque isso aqui não é uma linguagem material. A gente está falando de algo sobrenatural. É isso que a gente está falando aqui. Eles não têm medo e nem desejos. Olha, tanto que isso é importante. Não se deixam dominar pela falsidade, não endossam erros, amam sem ilusão e sofrem sem impaciência, pois deixam que as coisas sigam seu curso e repousam na quietude do pensamento eterno. Os verdadeiros magos apoiam-se na religião, mas essa não lhe presa sobre os ombros. A religião é a esfinge que obedece sem nunca devorá-los. Eles sabem que é religião e sabem ser necessária e eterna. Você não leu esse livro ainda. Eu espero que você leia. A religião é a coletiva das grandes almas. Seus mitos são verdadeiros que a verdade propriamente dita, mais vastos que o infinito. Então, assim, gente, se você quer realmente entender, se você tiver aí, o Freitas, quem tiver aí ainda, é sobre essa intimidade, é sobre você construir uma comunicação, como eu estou conversando com vocês, como eu converso com o Gabriel, a gente nunca se viu ao vivo, mas a gente tem um objetivo em comum, né? Em comum, que é levar o conhecimento, o aprendizado que a gente tem e aprender mais com vocês. É assim que a gente vai atingir e vai aprender muito mais. Pode falar, amigo. Show. Nossa, esse livro é foda demais. Nossa, esse é... Eliphas Levi arrasa. Eu sei que você é machista. Para quem tiver curiosidade, tá? Lá no canal eu já fiz vídeo falando sobre a chave dos grandes mistérios. E aqui tem live do Dogma Ritual. Então já tem um conteúdo bem bacana. E como a gente geralmente trata por capítulo, é legal você estar estudando, você tem uma visão e depois ver 2, 3 pessoas, outras interpretações, outros insights, outras coisas. Então, o estudo, isso é um estudo muito válido. E vamos já falar que a gente vai fazer, concorda, Gabriel? Fazer o capítulo 19, 20 e 21. Juntos aí o Diegão vai participar da live. Aí 20, 21? Os 3, né? Show. O Sol,
Quem mais? Aí o mundo, eu sempre esqueço o 20. Mas aí vai ficar só o último no final? Não, nós vamos fazer os 3 juntos. Ah, vai fazer tudo? O que você acha? Pode ser. Aí encerra. Aí a gente vai encerrar e vai começar. Vamos fazer uma live depois que a gente encerrar sobre os 7 pecados capitais, só que a gente vai construir esses 7 pecados capitais, sabe? Dentro do ocultismo, que vai ser muito bom para as pessoas. E a gente vai começar sempre falando dessa questão da divindade, dessa intimidade, porque ninguém vai conseguir atingir o conhecimento sem essa intimidade, senão sempre vai ser levado por mitos, né? Show. Então, tem algum recado, amigo? Eu acho que de hoje foi de muito proveito, né? 1h30 a gente quase não conversa. Tá ótimo, foi muito bom. Foi muito bom. Tem alguma consideração para fazer? Não, somente. Até a próxima. Vamos seguindo aí. E esperar que o Frater participe com a gente. Dizendo ele que ele viu que nós não marcou ele nem nada, ele foi lá. Oi, Marina. Oi, amigo. Aí mandou a agenda dele todinha. Aí eu vou ver lá que dia da agenda. Mandou depois. Mas ele é um homem muito ocupado. Mandou a agenda dele, aí a gente vai dar um jeito de conciliar, porque é muito bacana como a gente faz. Gente, muito obrigado. Muito boas dúvidas que as pessoas tiveram, né? E vamos seguir em frente aí. Até a próxima, vai ser breve. E depois nós voltamos com outros projetos. Gente, tchau, tchau, Gabriel. Valeu.